Você já sentiu que acorda mais cansado do que quando foi dormir? Como se levantar da cama fosse escalar uma montanha. Muita gente acredita que isso é só parte natural da idade, que com o passar dos anos, acordar sem energia é normal. Mas se isso não fosse verdade, e se o seu corpo estivesse, na verdade, pedindo ajuda em silêncio, depois dos 60, nosso corpo muda. Sim, mas isso não significa que ele não possa se recuperar. Acordar cansado todos os dias não precisa ser o seu destino. Muitas vezes é apenas um sinal de que algo simples está faltando. Um pequeno cuidado, uma rotina gentil, um gesto de carinho por você mesmo. O que descobri é que esse cansaço não era inevitável, ele podia ser transformado. E não foi com remédios ou promessas mágicas, mas com uma mudança suave nas minhas manhãs. Essa mudança veio em forma de uma bebida natural, simples, segura e acolhedora. Não, ela não é milagrosa. Mas em 7 dias, ela me mostrou que meu corpo ainda pode despertar com leveza, com firmeza, com vida. E hoje, quero compartilhar essa experiência com você. Porque, assim como eu, você também pode sentir novamente o prazer de se levantar com energia de verdade. Vamos juntos descobrir o que está por trás desse cansaço e como começar a mudar isso, passo a passo. Durante muito tempo, eu aceitei que acordar cansado fazia parte da minha idade. Escutava isso de amigos, de parentes e até de médicos. É normal, você já passou dos 60. Essa frase, dita tantas vezes, começa a parecer verdade. E assim, o corpo vai sendo ignorado. As pequenas dores ao se levantar. A mente ainda sonolenta, mesmo depois de horas de sono. O desânimo constante nas primeiras horas do dia. Tudo isso vai se acumulando, até que parece natural viver assim. Mas existe uma diferença profunda entre o envelhecimento saudável e o cansaço persistente. Sentir o corpo mais lento é esperado, mas levantar como se você estivesse carregando um peso invisível todos os dias não precisa ser parte do seu caminho. Muitas vezes, o que parece idade é, na verdade, um desequilíbrio. Falta de nutrientes, pouca água durante o dia, noites mal dormidas ou até ausência de movimentos suaves que ajudem o corpo a despertar. O corpo fala, mesmo quando não usamos palavras. Ele mostra sinais silenciosos, pernas pesadas ao sair da cama, sensação de que os olhos não querem abrir, vontade de se deitar de novo logo após levantar. E ignorar esses sinais é como calar uma criança que tenta pedir ajuda. Não é justo com o corpo. Não é justo com você. Lembro da história de Dona Marina, que conhecia em um grupo de caminhada. Por anos, ela despertava exausta, mesmo dormindo cedo. Ela dizia, deve ser a idade. Mas bastou uma pequena mudança, algo que ela fez todas as manhãs durante uma semana, e seu corpo começou a responder diferente. Não foi imediato, mas, no 8º dia, ela disse com os olhos brilhando, hoje, eu levantei leve, fazia tempo que não sentia isso. Quando acreditamos que tudo é só a idade, perdemos a chance de ouvir o que nosso corpo está tentando nos contar. E às vezes, tudo o que ele precisa é de um novo começo, mesmo que seja só com um copo de cuidado ao despertar. O que pode existir de tão especial em uma bebida simples, preparada logo ao acordar? À primeira vista, parece algo pequeno demais para causar qualquer mudança real. Mas é justamente aí que mora sua força, na suavidade, na constância, na forma como ela acolhe o corpo ainda em silêncio, antes do dia começar. Essa bebida não é feita de ingredientes difíceis de encontrar, nem promete milagres. Ela combina elementos naturais que respeitam o ritmo do corpo maduro, que cuidam de dentro para fora, com leveza e propósito. É morna, gentil com o estômago e rica em compostos que ajudam a ativar o sistema digestivo, a hidratar suavemente e a trazer clareza à mente. Tudo isso sem agredir, sem forçar, sem criar dependência. Mas o segredo não está só nos ingredientes. Está também no momento em que ela é tomada. Logo ao acordar, o corpo está como uma terra seca após a noite, pronto para absorver tudo com mais eficiência. Nesse momento, uma bebida assim não apenas hidrata, ela comunica ao corpo que o novo dia começou com cuidado. E esse sinal muda tudo. Muita gente que já passou dos 60 começa o dia com café forte, ou, pior, sem beber nada por horas. E o corpo sente. Com essa bebida, o começo é diferente. Ela prepara o sistema digestivo, aquece o interior e ativa processos que, com a idade, naturalmente ficam mais lentos. Por isso, o convite é simples. Observe o que acontece quando você inclui esse pequeno gesto nas suas manhãs. Em 7 dias, o corpo começa a mostrar sinais. Pode ser uma leveza diferente ao caminhar, uma clareza que chega mais cedo à mente, ou até um bom humor inesperado ao se levantar. Nada disso é coincidência. É o corpo agradecendo,
em silêncio, pelo carinho que recebeu logo ao acordar. Por muitos anos, o café foi o primeiro gesto da manhã. Uma xícara quente, o cheiro forte, a promessa de energia imediata. E sim, ele realmente dá um impulso. Mas o que quase ninguém fala é sobre o que vem depois. Aquela queda repentina, a irritação leve, o cansaço que volta mais rápido do que deveria. Para quem passou dos 60, esse ciclo pode ser ainda mais prejudicial. O corpo maduro já trabalha em outro ritmo. Ele precisa de estímulos que sustentem, não que forcem. O café, com sua ação rápida, pode parecer uma solução. Mas, na verdade, ele costuma acender uma luz intensa por alguns minutos e depois deixa a casa na escuridão. Essa falsa energia engana. Você acha que está bem, até que o peso volta com mais força. O cansaço parece não ter fim. Além disso, a cafeína interfere no sono. Mesmo quando se toma apenas pela manhã, ela pode desregular o relógio interno, dificultar o descanso profundo e tornar o despertar ainda mais pesado. E o mais delicado, muitas pessoas não percebem essa ligação. Continuam tomando, acreditando que o café ajuda, quando, na verdade, ele pode estar contribuindo para a exaustão que sentem. Existem alternativas mais gentis, que respeitam a sabedoria do corpo com mais de 60 anos. Infusões suaves, como camomila, gengibre ou erva doce, água morna com limão. E, claro, a bebida natural que estamos explorando hoje. Essas opções não criam picos de energia. Elas nutrem com calma, como quem alimenta uma chama com cuidado. O corpo, nessa fase da vida, é como uma fogueira delicada. Ele não precisa de faíscas. Precisa de calor constante, acolhedor, que aquece por dentro e sustenta durante todo o dia. E é assim que se constrói vitalidade duradoura. Com escolhas que acompanham o corpo em vez de forçá-lo a correr. Pouca gente imagina que o cansaço matinal pode ter origem no intestino. Mas sim, ele exerce um papel central na forma como acordamos. Quando o intestino está lento, preso ou inflamado, o corpo inteiro sente os efeitos. A digestão não acontece como deveria, a absorção dos nutrientes se torna incompleta e o resultado é um organismo que desperta pesado, mesmo após horas de descanso. O intestino é como um maestro silencioso, coordenando funções que sustentam a nossa energia. Ele se comunica com o cérebro, com os músculos, com o sistema imune. Se está sobrecarregado ou inativo, tudo desacelera. O pensamento fica nebuloso. As pernas parecem sem força. A motivação para começar o dia simplesmente não aparece. E é por isso que muitas pessoas sentem esse desânimo logo ao abrir os olhos, mesmo que tenham dormido cedo. A bebida natural, quando tomada logo ao despertar, tem um papel precioso nesse cenário. Ela aquece o sistema digestivo com delicadeza, estimula o trânsito intestinal, sem causar desconforto e prepara o corpo para processar melhor os alimentos ao longo do dia. É como dar um empurrãozinho gentil na engrenagem interna, permitindo que tudo funcione de forma mais harmônica. Existe, inclusive, uma prática simples, inspirada na tradição japonesa, que pode potencializar esse efeito. Ao acordar, antes de qualquer alimento, beba lentamente um copo da bebida morna. Depois, fique de pé, coloque uma das mãos sobre o abdômen e com movimentos circulares suaves, massageie a região no sentido horário, respirando fundo. Essa combinação desperta o intestino com carinho, sem esforço. Quando esse ritual se torna parte da rotina, muitos relatam sentir-se mais leve já nos primeiros dias. Não é apenas uma questão de digestão, mas de vitalidade. Um intestino ativo é como uma orquestra afinada. Tudo no corpo flui com mais clareza, mais energia, mais disposição para viver o dia com presença e firmeza. E esse pequeno gesto, repetido com constância, se transforma em uma fonte silenciosa de bem-estar. Com o passar dos anos, é comum que algumas frases se tornem parte da nossa rotina. Eu sou assim mesmo. Meu corpo não tem mais força. Isso é da idade. E sem perceber, essas palavras vão criando raízes. O cansaço deixa de ser um sintoma passageiro e passa a ser uma definição. A pessoa não está apenas cansada. Ela acredita que é uma pessoa cansada. E essa é uma armadilha sutil, mas profunda. Quando o corpo não corresponde como antes, é natural sentir frustração. Atividades simples, como levantar da cama, caminhar até a cozinha ou até sorrir ao espelho, podem parecer tarefas pesadas. E, nesse cenário, muitos acabam se afastando de si mesmos. Desistem de tentar algo novo, evitam mudar pequenos hábitos e passam a aceitar a exaustão como parte da identidade. Mas o corpo é mais generoso do que imaginamos. Ele guarda memórias de movimento, de leveza, de prazer. E mesmo com limitações, dores ou próteses, ele pode responder com gratidão quando é cuidado com carinho.
Às vezes, uma pequena mudança é suficiente para quebrar esse ciclo. E não é sobre fazer grandes transformações. É sobre escolher, por 7 dias, um novo começo ao acordar. Uma xícara, um gesto, um cuidado. Lembro de um relato que me tocou profundamente. Uma mulher me escreveu dizendo: fazia meses que eu não caminhava no quarteirão, mas depois de uma semana com essa bebida, algo mudou. Não só no corpo, mudou dentro de mim. Saí para caminhar e chorei de alegria. Não foi a bebida sozinha. Foi o que ela simbolizou, o reencontro com a possibilidade de se sentir viva, ativa, presente. Quando escolhemos com amor, o corpo responde. E, aos poucos, aquele eu sou assim se transforma em eu posso ser diferente. Não importa a idade, importa a intenção, importa o cuidado, importa a fé de que, com passos pequenos, ainda há muito para viver. E viver com energia é um direito, não um privilégio do passado. Algo sutil começa a mudar quando o corpo percebe que está sendo cuidado. Não acontece de forma ruidosa, nem sempre é visível nos primeiros dias. Mas existe um ponto de virada silencioso, um momento em que o organismo deixa de apenas suportar a rotina e começa a participar dela com mais presença. Isso pode acontecer no quarto, ao abrir os olhos com mais leveza. Pode surgir na cozinha, ao preparar o café da manhã sem tanta pressa. Ou durante uma caminhada curta, quando as pernas respondem com mais firmeza. Essa transformação não depende de grandes esforços. Ela nasce da constância. A bebida matinal, quando tomada todos os dias com consciência, se transforma em um símbolo de autocuidado. E o corpo, que antes parecia adormecido, começa a responder. Há relatos de melhora no humor, mais disposição muscular e até mais clareza para tomar decisões simples, como organizar a casa ou fazer uma ligação que há tempos era adiada. A ciência também já observou esses efeitos. Compostos naturais presentes em plantas, sementes e frutas têm o poder de modular funções importantes no corpo maduro, como a circulação, a digestão e a atividade cerebral. Não como um remédio imediato, mas como um apoio contínuo, que respeita os ciclos do envelhecimento e ajuda a restaurar a vitalidade com segurança. Uma forma delicada de notar essas mudanças é através do espelho. Não para procurar rugas ou marcas do tempo, mas para observar o brilho nos olhos, o jeito como o corpo se sustenta, a leveza nos ombros. Esses sinais dizem mais sobre transformação do que qualquer exame. São sinais de que o corpo, mesmo com suas limitações, ainda pode se renovar. E o mais bonito é que uma mudança na manhã reflete até na noite. Quem começa o dia com mais energia tende a se mover mais, comer melhor, respirar com mais profundidade. E quando chega a hora de dormir, o descanso também se torna mais profundo. É um efeito dominó. Um passo pequeno que puxa o próximo, e o próximo, até que a rotina, antes marcada pelo cansaço, passa a ser guiada por uma energia tranquila, constante, verdadeira. Cada corpo tem sua própria história, seu próprio ritmo, suas próprias marcas. Por isso, o que funciona bem para uma pessoa pode precisar de ajustes delicados para outra. E quando falamos de uma bebida natural tomada logo pela manhã, é essencial ouvir o corpo com atenção e respeito. Há quem tenha pressão alta, diabetes ou um sistema digestivo mais sensível. E tudo isso pode ser contemplado com pequenas adaptações, sem pressa e sem rigidez. Para quem convive com a pressão elevada, é importante evitar ingredientes muito estimulantes ou com excesso de sódio. Já para quem tem diabetes, escolher frutas com menor carga glicêmica ou utilizar adoçantes naturais, como a canela em pó, pode ser um caminho seguro. Em todos os casos, o acompanhamento com um profissional de confiança traz ainda mais segurança. Mas, acima de tudo, o corpo avisa. Ele mostra quando algo faz bem e também quando algo precisa ser ajustado. O horário ideal é logo ao acordar, com o estômago vazio, quando o corpo está mais receptivo. Uma xícara morna, consumida em silêncio ou durante um momento de gratidão, pode ser o início de um dia diferente. E isso não precisa ser feito em velocidade. A quantidade certa não é medida apenas em mililitros, mas na forma como você acolhe esse gesto dentro da sua rotina. Há também um detalhe que faz diferença: combinar esse cuidado com um leve movimento. Pode ser uma respiração consciente, uma pequena caminhada dentro de casa, ou até um alongamento gentil enquanto a bebida ainda está aquecendo seu corpo por dentro. O importante é criar um ciclo de suavidade. Uma ação convida a outra e o corpo começa a entender que está sendo cuidado de verdade. Entre exagerar e desistir, existe o caminho da persistência com ternura. O corpo maduro não precisa de intensidade. Ele precisa de atenção, de constância e de escolhas que se repetem com amor. Quando você encontra esse equilíbrio, tudo muda. Não de uma vez,
mas pouco a pouco, como quem abre uma janela e deixa a luz entrar aos poucos. E essa luz, vinda de dentro, pode iluminar o dia inteiro. Há uma diferença profunda entre simplesmente acordar e realmente despertar. Quando o corpo recebe, logo ao nascer do dia, um gesto de cuidado, ele começa a se reorganizar. A mente se torna mais clara. As pernas se movem com mais firmeza. Até o coração parece bater com outra presença. A energia que surge nesse momento não é barulhenta. Ela é estável, acolhedora, silenciosa, mas transforma tudo ao redor. Esse pequeno ato, preparar uma bebida natural pela manhã, não é apenas sobre nutrição. É uma escolha. Um sinal de que você decidiu cuidar de si, mesmo com dores, com limitações, com a rotina que às vezes pesa. E quando esse gesto se repete, dia após dia, o corpo aprende. Aprende que ainda pode se fortalecer. Aprende que, mesmo com o passar dos anos, ele continua vivo e receptivo. A vitalidade que muitos buscam não está perdida no tempo. Ela não mora no passado. Ela está aqui, no agora, esperando por um espaço para florescer. E cada manhã oferece essa chance. Uma chance de começar de novo, de fazer diferente, de se tratar com respeito, com ternura, com fé. Por isso, se houver um convite a ser feito, é esse. Experimente com carinho, observe com atenção e redescubra, dentro de si, a força suave que ainda pulsa. Porque quando você acorda com energia verdadeira, tudo ganha cor. A rotina muda, o humor muda. Até o silêncio da casa parece mais leve. E nesse despertar, mora a esperança de uma vida mais plena, mais firme, mais sua. Clique no vídeo que estão recomendando agora.